Boa tarde, vim gravar nossa aula de número 21, da competência 1, em que a gente vai estudar colocação pronominal, concordância e atividades. Quero lembrar que os casos que a gente estuda aqui nessas aulas são casos que contemplam a redação. Então, não são aqueles casos todos que a gente estuda quando vai fazer uma prova objetiva de língua portuguesa, por exemplo, tá? Vocês vão perceber que concordância são pouquíssimos casos. Colocação pronominal também não expando tanto quanto expando quando dou aula de português para prova de português, para prova objetiva. Então, são coisas diferentes. Até mesmo as atividades são diferentes. Não são provas de concurso, né? Questões de concurso, tá? Então, tem essa diferenciação. Eu explico porque às vezes a pessoa está estudando para um concurso também e aí ela vê a colocação pronominal, ela vê a concordância no cursinho e pensa, nossa, mas é tão pouca coisa, é que aula rasa. Não, não é essa a questão. É que eu realmente estou focada somente na minha parte de redação. Não estou focada em questões objetivas, porque senão certamente a aula seria muito mais densa, tá? Então, olha só, até porque eu estou falando de Enem. Então, Enem, a correção do Enem, ela é mais maleável, ela é mais flexível, e eu concordo que seja assim. Então, realmente, a gente não se aprofunda muito nas questões gramaticais quanto eu teria que me aprofundar se eu estivesse dando aula para concurso público, tá? Então, vamos lá. Colocação pronominal. O que é essa bendita colocação pronominal? Quais são esses pronomes? Onde que a gente coloca isso? Qual que é o lugar? Vou te contar. Então, quando a gente fala em colocação pronominal, a gente trabalha com os pronomes oblíquos átonos, tá? Aqueles que têm a tonicidade mais baixa. Eu falo em questão de som mesmo. Para gravar, eu falo assim, ó, mete-se nos vos, lê o a. Ou os as também, tá? Porque aí teria essa variação de plural, lês, os, as também. Mas eu coloco assim só para gravar mais fácil. Então, na colocação pronominal, a gente trabalha com esses pronomes aí, os oblíquos átonos, que era inclusive para ficar no meio desse quadro, era para ficar aqui, só não ficou porque depois eu justifiquei a página inteira e esqueci que tinha alguma coisa que era para ficar no meio. Então ficou essa coisa estranha, esdrúxula aí no meio, no início do quadro, mas era para ter ficado no meio, tá? Eu não sou tão doida assim, não. Então, essa colocação pronominal, ela trabalha com esses pronomes e qual é a posição de cada um deles, como é que funciona isso, tá? Então, é isso que a gente trabalha na colocação pronominal. Esses pronomes em determinadas posições. Os nomes eu coloquei aqui só porque faz parte, né, da nomenclatura, da gramática, então eu trouxe os nomes aí certinhos. Mas vocês, trabalhando redação, não precisam saber esses nomes, vocês só precisam saber fazer, vocês só precisam saber posicionar bem os pronomes na redação. E não que vocês tenham que saber esses nomes. Então, nós não vamos nos ater a essas minúcias, tá? Então, a gente tem esse pronome quando posicionado após o verbo. E é importante dizer como assim a posição do pronome na frase, a posição dele com relação sempre ao verbo, tá? Então, quando a gente trabalha a colocação pronominal, eu vou trabalhar a posição. Não, minha cabeça doendo. Eu vou trabalhar. Eu falei agora que eu senti ela latejando aqui. Eu vou trabalhar a posição do pronome dentro da frase sempre com relação ao verbo, tá? Então, a gente tem, quando esse pronome está depois do verbo, a gente chama de ênclise. Então, a posição dele é uma posição enclítica na frase, ele está em ênclise, sempre com hífen, né? Quando ele está enclítico. Quando ele está numa posição proclítica ou quando ele está em próclise, olha o pró, né? Vem de pré, vem de antes, vem de algo precursor, antes do verbo, vem primeiro, tá? Então, ele vem antes do verbo, ele é proclítico, depois do verbo, ele é enclítico, e mesoclítico ou mesóclise, quando ele acontece no meio do verbo, entre o radical do verbo, entre a raiz do verbo e as desinências desse verbo, tá? Lá no meio do verbo, no meio da palavra. Só é possível fazer essa bendita mesóclise com verbos no futuro do indicativo. Então, mesóclise a gente não faz com qualquer verbo, não, tá?
é só mesmo com os verbos no futuro do indicativo, que são o futuro do presente, futuro do pretérito, tá? É o rei ria, que a gente costuma brincar em sala de aula, é o rei ria. A gente só faz com os verbos do rei, ria. Tá? Por exemplo, farei, faria. Isso aqui é só para lembrar. E aí vocês vão decorar, decorar entre aspas, tá? Não precisa, em redação eu acho que nada é muito decoreba, não. Acho que você tem que saber fazer. Na prova de português, prova objetiva, eu mando decorar. Tem que decorar mesmo. Tem que saber, além de saber mesmo, de entender, compreender, você tem que decorar, tem que memorizar para dar conta de responder na prova direitinho. Agora, na redação é uma relação tão mais gostosinha, sabe? Tão mais... que eu acho que não é tão decoreba assim, não. É mais saber, é praticar mesmo, tá? Então, mas de qualquer forma, você tem que saber isso aqui. Em se tratando de colocação pronominal, você vai pensar em 4 proibições. Então, tem 4 colocações que são proibidas. Uma única regra e 2 exceções. Pronto, isso aqui é o básico, tá? Para você que dá para você fazer sua redação assim, ó, com o pé nas costas. E de novo, eu repito, né? Porque eu já falei isso em alguma outra aula. Eu não sei porque que esse povo fala de pé nas costas se referindo a alguma coisa que é fácil. Porque quando eu penso em colocar os pés nas costas, eu acho uma coisa super difícil. Pelo menos eu imagino assim, o meu pé nas minhas próprias costas. Acho difícil. Então, olha só. Um parêntese, um outro parêntese. Barulhos, não reparem, tá? Meu vizinho tá ligando a máquina hoje o dia inteiro. Agora que ele parou, e aí eu aproveitei para gravar. E meu pai também tá tampando um buraco ali para minha cadela não ir embora, não fugir para a rua. Então vão ter alguns barulhos aqui, tá? Não só não, são mais de um. Então, quais são essas 4 proibições quando a gente pensa em colocação pronominal? Gente, isso aqui é o óbvio do óbvio. E por que eu falo que é óbvio? Porque todo mundo sabe isso aqui. A gente não começa a frase jamais com o pronome oblíquo. Me empresta isso aqui? Ah, te amo. Não, a gente não começa assim de jeito nenhum, tá? Isso aí é uma falha. Isso a gente usa muito na fala, né? Na oralidade. Em textos informais, por exemplo, vou escrever um bilhete ali para minha mãe. Nem bilhete para minha mãe eu escreveria assim. Mas se for o caso, né? Tudo bem. Passa batido, tá? Agora, textos formais, eu não posso fazer isso aqui. A máquina começou o barulho. Em textos formais, eu jamais posso começar uma frase com pronome oblíquo, tá? De jeito nenhum. Então, isso aqui é um erro fatal na sua prova. Olha que proibição mais fácil, mais tranquila de lembrar, né? Essa aí você já sabe de cor. Outra proibição é colocar pronome após futuros do indicativo. Como eu disse lá em cima, esses 2 futuros, o rei ria, vou colocar aqui de novo para você lembrar, o rei ria, isso aqui só aceita mesóclise. Tá bom? Então, esses 2 futuros, ó, colocar pronome após esses futuros do indicativo, isso aqui é falha. Eu vou fazer o quê? Mesóclise, tá? Emprestarei-te um lápis. Olha como é que fica. Emprestarei-te. Não, olha o rei, ria aqui, olha o rei. Tá vendo? Então, não posso colocar esse pronome depois do verbo. Isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma falha. E aí, eu vejo aqui o verbo no futuro, ó. Emprestar-te-ei. Então, eu vou pegar a raiz do verbo, esse início do verbo, a parte que tem o sentido, o significado do verbo, a parte que a partir dela se formam outras palavras. Então, isso aqui basicamente é a raiz do verbo, é o radical do verbo. Eu corto, né? Eu parto, coloco o hífen sempre e coloco a desinência dele, né? Desinência de modo, de tempo. E eu coloco o pronome aqui dentro, tá? Então, eu parto esse verbo emprestar-te-ei um lápis. Agora tá certinho, tá perfeito. Contarão-me, eita, contarão-me? Não. Olha só, então o que vai acontecer? Contarão-me o que houve. Errado porque está depois do verbo. Não pode.
Então, o que que a gente faz mesmo? A gente coloca dentro do verbo contar-me-ão o que houve, certinho, perfeitinho. E aí, observação dentro dessa proibição de mesóclise depois do verbo. A mesóclise, ela só é obrigatória se o verbo iniciar o período, tá? Então, eu só sou obrigada a fazer essa mesóclise se o verbo iniciar o período. Porque se esse verbo contarei, por exemplo, se esse verbo contarei estiver lá na frente, lá no meio da minha frase, eu não sou mais obrigada a fazer mesóclise não, tá? A mesóclise, ela é obrigatória no início da frase, tá? A situação não se resolveria no prazo. Então, nesse caso aqui, pense comigo, ó, a situação não se resolveria no prazo. Eu poderia fazer uma mesóclise aqui dentro, por causa do verbo o rei ria, ó. Eu poderia fazer, né, nesse pretérito aqui, no futuro do pretérito, eu poderia fazer uma mesóclise. A situação não resolver-se-ia no prazo. Jamais. Porque o não, lá na frente, vocês vão saber que o não, ele é considerado uma palavra que a gente chama de palavra atrativa. Ela atrai o pronome para ela. Então, quando eu tiver uma palavra atrativa de pronome, eu já não posso mais fazer mesóclise. E eu tenho que respeitar essa atração, tá? A atração, ela é muito forte. Então, ela puxa o pronome para ela. E se não puxou o pronome para perto dele. Então, deu o quê? Uma próclise, tá? O pronome veio antes do verbo e não em mesóclise, só porque... Por que eu tô te falando isso? Porque muita gente acha que toda sagrada vez que eu encontrar um verbo nesse bendito desse futuro, no futuro do pretérito, né? No futuro do presente ou no futuro do pretérito, eu sou obrigada a colocar mesóclise. Não. Se eu tiver uma palavra atrativa, por exemplo, já não dá mesóclise mais, já vai ter que ser próclise, mesmo com esse futuro aí, tá? Então, tome cuidado. Olha aqui, exemplo. Diria-me a verdade. Então, diria-me a verdade, o que está acontecendo aqui? Eu não tenho como colocar esse pronome antes do verbo, né? Então, próclise, ele antes eu não posso, porque senão daria lá aquela primeira proibição. Me diria não rola de jeito nenhum. Então, o que que eu vou fazer se o verbo ele está começando a frase? Nesse caso, eu vou ter que partir esse verbo, vou ter que colocar o pronome dentro dele, vai dar mesóclise, então, ele fica no meio, né? Por isso o nome, ó, meio. Dir-me-ia a verdade. Então, é uma mesóclise obrigatória por causa do verbo estar no futuro do pretérito e também por ele estar no início da frase. Então, realmente, eu não tenho o que fazer. Eu não posso lançar essa próclise, essa ênclise aqui, lançar o pronome depois, porque é um erro. Eu não posso colocar o pronome antes, porque eu não posso começar a frase com pronome. Então, só me resta fazer uma mesóclise, que é colocar o pronome no meio do verbo. Não tem outra opção. Outra proibição, colocar esses pronomes depois de particípio. Particípio também, ele não vai aceitar esses pronomes depois, tá? Então, eu não posso fazer ênclise aqui. Por exemplo, ó, tinha emprestado-lhe um lápis. Tinha emprestado-lhe não dá, porque isso aqui é particípio. Particípio não aceita o pronome depois dele. Tinha-lhe emprestado certinho. E aí, quando eu coloco assim, ó, tinha-lhe, significa que o pronome, ele está atrelado a esse verbo aqui. Então, ele está em ênclise, ele está depois do verbo dele, tá? Pode ser? Perfeito. Tinha-lhe emprestado, sem hífen. O que que eu estou fazendo? Quando eu coloco esse pronome sem hífen, significa que ele é proclítico ao verbo emprestado. Então, aqui, ele está enclítico. Então, eu vou colocar aqui, ó, ênclise do verbo auxiliar. E aqui embaixo ele é proclítico, ou seja, ele está antes, né, de uma próclise ao verbo principal, porque aqui eu tenho uma locução. Então, isso aqui é mais para prova objetiva, tá? Questão fechada. Então, aqui, tá, as duas opções estão certas? As duas estão certas. Uma é ênclise ao verbo
auxiliar está depois dele e a outra é próclise ao verbo principal, está antes dele. As duas estão certas.